Olá, queridos alunos do nono ano. A gente viu resolução de equação de segundo grau incompleta quando o coeficiente b era igual a zero. Vimos também quando o coeficiente c é igual a zero. Só que antes de começar a gente resolver equação de segundo grau completa, eu quero passar um conteúdo que eu acho bem importante, já que a gente viu quando a equação é incompleta e não tem o coeficiente c, a gente coloca um fator comum em evidência. Então, para explicar melhor esse conteúdo, eu vou passar esse conteúdo de produtos notáveis depois de fatoração, colocação de fator comum em evidência, para todo mundo conseguir entender como isso funciona e como isso pode facilitar e muito a vida de um acadêmico aí na hora de fazer uma prova de matemática, tanto na sala de aula quanto para concurso público ou vestibular, ok? Então, produtos notáveis. Eu coloquei aqui, o que é um produto? Produto é multiplicação, é a mesma coisa, tá? Então, quando se fala em produto, se fala em multiplicação. Qual é o produto entre 3 e 4? É 12, porque 3 vezes 4 é 12, por isso produto. Tá? A gente vai ver alguns casos de produtos notáveis. Ok? No caso que a gente vai iniciar com o quadrado da soma de dois termos. O professor, que bicho é esse? Então vamos analisar o seguinte, uma coisa que falta bastante nos alunos de matemática é a questão de interpretação de uma frase para transformar isso numa equação matemática, né? Então a gente vai analisar isso aqui, ó. Quadrado da soma de dois termos. Então, o quadrado é elevar ao quadrado. Então, eu vou ter tudo que eu tenho aqui elevado ao quadrado. O quadrado da soma, ou seja, eu vou elevar tudo ao quadrado, só que ali vai ter um sinal de mais. De dois termos. Que termos são esses? São dois termos quaisquer, são dois monômios que eu tenho ali. E eu vou simbolizar esses dois termos por A e B. Tá? Então, eu vou ter o primeiro termo que é o A, o segundo termo que é o B. Então, quadrado da soma de dois termos. Então, primeiro, vamos começar de trás aqui, ó, pelo final da frase. A soma de dois termos. Como é que é a soma de dois termos? Eu vou considerar o primeiro termo como A, então, vou colocar aqui A, e o segundo termo como B. E eu quero a soma deles. Para eu fazer a soma, eu vou ter que colocar o sinal de mais. Só que eu quero o quadrado disso tudo aqui. Se eu quero o quadrado disso tudo, eu vou ter que elevar tudo isso aqui ao quadrado. E eu não posso simplesmente colocar o 2 aqui, porque somente o b estaria sendo elevado ao quadrado. Eu quero que tudo isso aqui seja elevado ao quadrado. Por isso eu vou colocar parênteses. E vou colocar o expoente 2 aqui, agora sim, ó, tudo que está aqui dentro do parênteses está sendo elevado ao quadrado, ok? E agora a gente vai resolver isso aqui, que isso aqui vai dar a forma geral e vai fazer sentido com a regrinha que tem aqui embaixo, que a gente vai ver logo em seguida. Vou colocar o sinal de igual aqui, e agora a gente vai resolver. A gente sabe que quando a gente tem uma potência, essa potência é composta de duas partes. É composta pela base, que é o valor escrito em tamanho maior, que no caso aqui a base seria o A mais B, né? Seria a soma dos dois termos. E temos o expoente, que é o númerozinho pequenininho que vai no canto superior direito. E para a gente resolver uma potência, a gente vai repetir a base o mesmo número de vezes que aparece no expoente. Então, a gente vai repetir o A mais B duas vezes e sempre multiplicando. Então, isso aqui vai ficar aqui, ó, A mais B vezes, de novo, vou escrever A mais B. Eu vou escrever a base, que é o A mais B, duas vezes. Está aqui. Agora a gente vai começar a resolver. Ô professor, como é que resolve esse negócio aí, cara? Isso aqui é extraterrestre de outro mundo, é? A gente vai resolver através da propriedade distributiva da multiplicação
ou o famoso chuveirinho, ou, como eu ensinei para o nome do Gregório, o Chuck Norris, tá? No caso aqui, o nosso Chuck Norris não está sozinho. Eu quero multiplicar esse parênteses por esse parênteses aqui. Então, tudo que está aqui dentro desse parênteses vai ser multiplicado por tudo que está aqui dentro desse parênteses aqui. Como é que a gente faz? Aqui tem dois caras. Então, vamos supor que esse primeiro cara aqui é o Chuck Norris, né? O Chuck Norris, ele quer acabar com os bandidos que estão lá no outro parênteses aqui, ó, estão escondidos aqui. Só que o Chuck Norris não quer sujar as mãos, então ele tem um cinturão cheio de granadas e ele vai usar as granadas para acabar com os vilões que estão no outro parênteses. Então o que ele vai fazer? O Chuck Norris, ele vai tirar o pino e vai jogar a granada para o outro lado, sendo que cada granada vai eliminar um dos terroristas que estão lá do outro lado. Então, o que ele vai fazer? Olha só, vai pegar a granada aqui e vai jogar no primeiro cara que aparece aqui. Vai jogar a primeira granada. E como o Chuck Norris é um cara que gosta muito de sair na foto, então ele vai tentar sair na foto com esse cara aqui. Olha só como é que vai ficar. Na foto sempre vai sair o Chuck Norris, que no caso é o A, vezes a vítima que ele acabou de fazer aqui, ó, o terrorista que ele acabou de eliminar, que é o A. Vai ficar A vezes A. Por enquanto, essa parte aí fechou, mas o Chuck Norris eliminou todos os terroristas que estavam ali, porque o Chuck Norris não vai deixar ninguém vivo, né, cara? Ele não eliminou. Tá aqui, ó, tem o B que tá indo aqui. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar outra de suas granadas, tirar o pino. O Chuck Norris é praticamente imortal, né? Vai fazer embaixadinha com a granada, né? Vai dar uma mordida nela, não vai acontecer nada. E vai jogar para o outro lado. E vai atingir o próximo cara que está aqui, o próximo terrorista. Notem que aqui a gente faz sempre a regrinha de sinais, né? Mais com mais deu mais, vai ficar positivo. Mais com mais vai dar mais, que também vai ficar positivo. Então vai ficar mais, a gente coloca o mais aqui. Agora na foto, quem vai sair? Vai sair sempre o Chuck Norris, que é o A, vezes o terrorista que ele acabou de eliminar, que é o B. Agora a pergunta, o Chuck Norris eliminou todo mundo, todos os terroristas que estão lá do outro lado? Sim, eliminou todo mundo. Então, o trabalho do Chuck Norris acabou. Só que tem o seguinte, o Rambo veio junto com o Chuck Norris. Então tá lá o Rambo e ele fica com inveja. Não, o Chuck Norris matou todo mundo. Não, quero fazer a mesma coisa. Então o que ele vai fazer? Vai ressuscitar os dois caras aqui e vai fazer a mesma coisa. Tá lá o cinturão de granadas, o Rambo vai lá, tira o pino da granada e vai jogar no cara que tá aqui. Eu vou fazer por aqui, mas ele vai jogar por cima, mas eu só para não ficar uma flecha em cima da outra aqui. Então o que vai acontecer? Ó, mais com mais vai dar mais. E o Rambo também vai querer sair na foto, não vai querer ficar para trás. Então quem é que vai sair na foto? Vai sair o Rambo, que é o B, vezes o terrorista que vai morrer pela segunda vez, que é o A. Tá aqui. Só que o Rambo não eliminou todo mundo. Ainda falta outro terrorista para ele eliminar. Enquanto tiver terrorista, ele vai jogando granadas. Então, o que ele vai fazer? Vai jogar, pegar outra granada e vai jogar no outro cara aqui, já que cada granada mata apenas um dos terroristas. Então, mais com mais vai dar mais. Aqui entra a regra de sinais porque a gente está multiplicando. E quem vai sair na foto? O Rambo, que é o B, vezes a vítima que ele acabou de fazer, que é o B. Agora, o Rambo e o Chuck Norris já eliminaram todos os terroristas. Essa parte do cálculo acabou, o chuveirinho acabou, tá? Agora a gente vai resolver o que ficou aqui embaixo. A vezes A. Ô professor, como é que eu vou multiplicar duas letras, cara? Tu é doido? Quando a gente está fazendo multiplicação de monômios, isso aqui foi aprendido no 8º ano, caso alguém tiver dúvidas,
Tem um vídeo sobre multiplicação de monômios no canal, também pode acessar lá, vocês vão ver que não é difícil, tá? Quando a gente multiplica monômios, a gente multiplica os coeficientes numéricos. No caso aqui não tem números na frente, então não vai precisar multiplicar coeficiente numérico por enquanto. E a parte literal, que são as letras, a gente escreve cada letra apenas uma vez e soma os expoentes dessas letras, já que a gente está multiplicando, tá? A vezes A é diferente de A mais A. Se eu tenho A e ganho mais um A, eu vou ter 2A. A mais A é 2A. Agora, A vezes A não é 2A. Tem que tomar esse cuidado. Quando eu estou multiplicando, eu conservo a letrinha e eu somo o expoente das letras iguais. Então, aqui o A tem um expoente, aqui o A tem um expoente também. Ô professor, não aparece nada aí, cara. Tu tá vendo coisa? Vê fantasma também? Quando não aparece nenhum número em cima da letrinha, a gente considera que o expoente é 1. Tá, então, o expoente desse A é 1, desse A é 1 também. Então, somando os expoentes, 1 mais 1 é 2. Então, A vezes A é A ao quadrado. Agora, vamos pensar o seguinte. Aqui eu tenho mais A vezes B. Essas letras são diferentes. Eu não posso fazer AB ao quadrado, porque o A tem expoente 1, B tem expoente 1, mas são letras diferentes. Tá? Então, sempre que na multiplicação de monômios tiver letras iguais, escreve apenas uma vez a letra e soma o expoente das letras iguais. As letras diferentes não pode juntar. Tá? Não pode juntar. Aqui é A, aqui é B. É totalmente diferente. Não tem que fazer. Aqui é A vezes B. E aqui é B vezes A. Será que são a mesma coisa? Será que A vezes B é a mesma coisa que B vezes A? Vamos fazer uma comparação. Eu quero colocar aqui, ó, por exemplo, vamos colocar aqui o A valendo 3 e o B valendo 2. Será que A vezes B é igual a B vezes A? Vamos substituir os valores. No lugar do A, eu vou colocar o 3. No lugar do B, eu vou colocar o 2. Então, aqui é 3 vezes o B, que é 2. E aqui, igual, vou colocar aqui, o B é 2 e o A vale 3. Vamos fazer essa resposta aqui. 3 vezes 2 é 6. Será que é igual a 2 vezes 3? 2 vezes 3 é quanto? É 6. 6 é igual a 6? É lógico que é. Então, em uma multiplicação, a ordem dos fatores não vai alterar o produto, não vai alterar o resultado. Se eu tiver as mesmas letras aqui, não interessa a ordem, eu posso juntar na mesma coisa. Se eu tenho, eu vou escrever aqui de forma organizada. Eu vou colocar A vezes B, mais, e aqui eu vou trocar a posição dos dois, já que eu posso, já que é igual, para ficar igualzinho a isso aqui. A vezes B, mais, olha só, B vezes B. Olha só, é a mesma letra, então a gente escreve a letra uma vez só e soma os expoentes. Qual é o expoente do primeiro B? É 1. O expoente do segundo B é 1. E 1 mais 1 é 2. Então, B ao quadrado. Tem mais alguma coisa que a gente pode fazer? Sim. Esses caras aqui do meio, olha só, é AB mais AB. Então, A ao quadrado só tem esse. Vai ficar elevado ao quadrado, porque não tem mais nenhum A ao quadrado para eu juntar. Eu só posso somar ou subtrair monômios que tenham a mesma parte literal, ou seja, a mesma letrinha e mesmo expoente em cima da letra. Então, para eu somar alguma coisa que tenha A ao quadrado, eu tenho que encontrar outra coisa que contenha somente A ao quadrado. Se tiver A ao quadrado, B, já não posso juntar com que só tem A ao quadrado. Ok? Agora aqui, se eu tenho um AB e ganho mais um AB, eu vou ficar com 2AB. É a mesma coisa, se eu tenho um X e ganho mais um X, vou ficar com 2X. Né? Mas, se eu tenho um AB e ganho mais um AB,
eu vou ter 2AB mais o B ao quadrado. Essa aqui é a forma geral, eu estou resolvendo sem números, ok? Sem números. Vai ser isso aqui. E vamos observar o seguinte. Eu coloquei como termos o A e o B. Então, esse A eu vou considerar como o primeiro termo. E o B como o segundo termo. Ok? Então, o primeiro valor que aparece aqui é o primeiro termo, o segundo valor que aparece depois do sinal é o segundo termo. E tem uma regra para a gente fazer isso aqui. Dá de fazer contas direto com isso aqui? Se souber a regrinha, dá de fazer. A regrinha eu coloquei aqui embaixo. O quadrado do primeiro termo, ou seja, olha só, qual é o primeiro termo? É A. Qual é a primeira coisa que aparece aqui? A ao quadrado, ou seja, o quadrado do primeiro termo, A elevado ao quadrado. Mais, tá aqui, ó, duas vezes, tá aqui o 2, duas vezes o primeiro termo, que é o A, vezes o segundo termo, que é o B. Tá aqui, mais, tá aqui, o quadrado do segundo termo. Quem é o segundo termo? É o B. É o quadrado do segundo termo, é B elevado ao quadrado. Então, resumindo, se decorar essa regrinha aqui, se souber essa regra aqui, se internalizar essa regra na mente, dá de resolver diretamente um cálculo sobre o quadrado da soma de dois termos. A gente pode simplificar um pouquinho mais essa parte aqui, tirando o termo fora, né? Porque a gente sabe que a gente está lidando com o primeiro termo e o segundo termo. Então, a gente pode pensar o seguinte, o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Está aqui. Então, o quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Fechou. É isso aí. Vou colocar um exemplo aqui, vou colocar números para a gente visualizar, para ver se funciona. Ok? Eu vou colocar um exemplinho aqui. Vamos supor, vamos colocar só números, não vamos colocar nada com x e y agora. Se o A, vamos colocar aqui, ó, o A vale 3, mais o B vale 2. Vamos colocar aqueles valores que estão aí. E eu vou elevar isso aqui ao quadrado. A gente sabe que a gente poderia juntar aqui 3 mais 2, 5, 5 elevado ao quadrado, que é 5 vezes 5 vai dar 25. Né? Então a gente sabe que a resposta aqui vai dar 25. Só que vamos fazer pela regrinha aqui, sem calcular nada. Tá? Então, seria o quadrado do primeiro termo. Quem é o primeiro termo aqui? É 3. Então, 3 elevado ao quadrado. Mais duas vezes o primeiro termo, que é o 3, vezes o segundo termo, que é o 2. Mais o quadrado do segundo termo. O segundo termo é qual? É o 2 aqui, ó. Então, 2 elevado ao quadrado. Agora, vamos juntar tudo isso aqui e vamos ver quanto é que dá. 3 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 3, que é o 3 multiplicado por ele mesmo duas vezes. 3 vezes 3, 9. Mais 2 vezes 3, 6. E 6 vezes 2 vai dar 12. Mais 2 elevado ao quadrado é o 2 multiplicado por ele mesmo duas vezes. 2 vezes 2, 4. E olha só, 9 mais 12 vai dar 21. 21 mais 4 vai dar 25. Se fizer isso aqui, ó, 3 mais 2 é 5. 5 elevado ao quadrado é 5 vezes 5, que vai dar o próprio 25. Então, funciona dessa maneira aqui, ok? Se fosse resolver pelo chuveirinho, por exemplo aqui, ó, pegar o 3 mais 2 elevado ao quadrado. Aí a gente vai repetir o 3 mais 2 duas vezes, ó, vai ficar 3 mais 2 vezes 3 mais 2. 3 mais 2 é 5, aqui também vai dar 5, 5 vezes 5 vai dar 25. Mas vamos fazer pelo Chuck Norris aqui. Então, primeira coisa, vai fazer isso aqui, ó. Vai ficar 3 vezes 3, mais, agora, segunda granada aqui, 3 vezes 2,
mais, agora vem o Rambo, né? Tá aqui a primeira granada aqui, 2 vezes 3, 2 vezes 3 tá aqui, mais a segunda granada do Rambo aqui, 2 vezes 2. Notem que 3 vezes 3 é 3 elevado ao quadrado. Ok? Aqui, ó, 2 vezes 2 é o 2 elevado ao quadrado. Então vamos fazer aqui. 3 vezes 3, 9. Mais 3 vezes 2, 6. Mais 2 vezes 3, 6. Mais 2 vezes 2, 4. Aqui no meio não deu 12. E 6 mais 6 é quanto? Exatamente 12. Então vai ficar 9 mais 6, que vai dar 15, mais 6, 21, mais 4 vai dar o próprio 25. Então, só para mostrar que funciona, tá? Então, tanto faz a maneira de resolver. Claro que a gente não vai lidar com apenas números aqui dentro, a gente vai lidar com X, com Y, qualquer letra do alfabeto que a gente quiser ou que tiver no cálculo, a gente vai usar para resolver. E no próximo vídeo eu vou passar exemplos resolvidos de produtos notáveis com exemplos de quadrado da soma de 2 termos. Então, até o próximo vídeo.